Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo aqui pela TV Gran Dourados. E é sempre uma oportunidade de poder levar a palavra de Deus até você, até a sua família e comunicar a expressão do amor de Deus para conosco. Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos gravar um programa contando a história da Igreja Presbiteriana de Dourados. E contar a história de uma igreja é contar a história também de família, é trazer recordações de décadas de história, não só da igreja, como também da nossa cidade. E contar a história da Igreja Presbiteriana de Dourados, nós não podemos contar um pedaço da história, temos que contar todo o contexto da história, toda a extensão da história. Mas é bom lembrar que a igreja não é uma invenção de homens. Jesus, caminhando com os seus discípulos na região de Cesareia de Filipe, ele disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E assim a igreja tem caminhado ao longo dos anos, edificada em Cristo, por Cristo, identificada com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, na sua vida, ressuscitado com Cristo na sua humilhação, também na sua glória. A igreja caminha com Cristo e caminha pela face da terra. A história de uma igreja local é a pregação do evangelho que chegou naquela região, como no caso aqui de Dourados. Mas lembrar que a história da igreja é longa. Não podemos também pensar na história da igreja só do Novo Testamento para cá. Só de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, muitos pensam que a igreja nasceu ali. Não. A igreja é uma aliança que percorre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma descontinuidade na cruz de Cristo, porque o cerimonialismo da antiga aliança encerram ali, e há uma continuidade na cruz de Cristo, e Jesus mesmo diz, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, a aliança é sequencial. Não tem uma aliança do antigo ou do novo. A aliança percorre e vai amadurecendo a cada fase. Com Abraão, com Moisés, com Davi, selada na pessoa de Jesus Cristo. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana de Dourados. Não saia daí, nós voltamos já com a história e contar este momento tão especial da história da Igreja Presbiteriana de Dourados. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma,
Doppler de carótidas em membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós voltamos aqui no programa Andando com Cristo e hoje vamos contar um pouquinho da história, que é dia 27 de maio. Agora a Igreja Presbiteriana de Dourados estará completando 65 anos de organização eclesiástica. Mas eu quero contar um pouquinho da história da Igreja Presbiteriana de Dourados. A história de uma igreja, ela passa não apenas pelo período da sua organização eclesiástica. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De Deus somos cooperadores. Um planta, outro rega e outro é que dá o crescimento, que é Deus. Só Deus pode dar o crescimento à igreja. Contar a história da Igreja Presbiteriana de Dourados, nós precisamos de contá-la em 3 etapas. A primeira etapa foi no ano de 1929, no dia 15 de abril, quando foi organizado o primeiro culto. A segunda etapa da história, nós vamos esmiuçar isso mais. A segunda etapa remonta ao ano de 1938, quando foi organizada, aquele ponto de pregação foi organizado em congregação presbiterial. E a terceira etapa desta história, que dá sequência até hoje, foi no ano de 1951, quando ela foi organizada em igreja local. Então, assim é a história de uma igreja. Então, vamos começar pela chegada dos missionários. A primeira etapa do presbiterianismo em Dourados, no ano de 1929, ela acontece a partir do dia 15 de abril de 1929. O primeiro culto evangélico foi realizado aqui na nossa cidade de Dourados, nesta data, 15 de abril de 1929. Primeiro culto evangélico, não é presbiteriano, evangélico, protestante, foi o primeiro. E realizado pelos missionários que aqui chegaram pela missão West Mission Brasil. Esta missão, a missão Oeste, assim como era chamada, através de missionários americanos, uma parceria já com pastores e igrejas e profissionais aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana Independente e da Igreja Metodista. Foram os primeiros irmãos que chegaram aqui, o médico, Dr. Nelson de Araújo, o agrônomo, Dr. José da Silva, e o professor Aston Marques. Chegaram, alguns acompanhados, obviamente, de suas famílias, e sob a liderança do reverendo Albert Sidney Maxwell. Então, o primeiro evento protestante aqui foi 15 de abril de 1929. Obviamente, chegaram um pouquinho antes e organizaram a Missão Kaiowá, que remonta de agosto de 1928, um ano antes. A segunda etapa do presbiterianismo, então, de 1929 até o ano de 1938, ou seja, 9 anos, este trabalho missionário era também chamado ponto de pregação ou ponto de prédica. Os missionários ficavam lá na Missão Kaiowá, onde estava começando a construir ali hospital, escola, a vila da missão.
E também abriram um ponto de prédica, de pregação aqui na cidade de Dourados. Dourados, nesse período, tinha 2.000 habitantes e pertencia a Ponta Porã. Era distrito de Ponta Porã. Nesse período, então, fica como ponto de pregação. No dia 21 de novembro de 1938, este ponto de pregação é agora organizado em congregação presbiterial. O trabalho pioneiro agora ganha corpo com a congregação presbiterial por esforço de 2 pastores de Campo Grande, da Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Reverendo Eudes Ferrer e o reverendo Felipe Landes. Lá na Missão Kaiowá tem um instituto bíblico chamado Felipe Landes em homenagem a este pastor. Eles então, no ano de 1938, ajudados posteriormente pelo reverendo Josué Domingos de Sales, eles então organizam no dia 21 de novembro de 1938 a congregação presbiterial. As primícias de Dourados para Cristo neste período, os primeiros membros que a igreja recebeu ainda como ponto de pregação, foram Dona Celanira Pires de Carvalho, a Dona Celanira também, só que agora é Pires Vieira, o Marcelino Pires de Carvalho, que é neto do Marcelino Pires, que deu nome à avenida principal da cidade, e também o primeiro membro aqui foi também pastor. Posteriormente nós vamos ver a história dele. E o índio Marçal de Souza, um indígena. Marçal de Souza é bastante conhecido também pela sua história na região. Então estes 4 foram os primeiros membros que a Igreja Presbiteriana de Dourados recebeu na origem da igreja, no início da igreja. 21 de novembro de 1938, a igreja então é organizada em congregação presbiterial. Ponto de pregação, segunda etapa, congregação presbiterial. Do ano de 1938 até o ano de 1951, como você vê na tela, a igreja funcionou, o presbiterianismo, o trabalho presbiteriano aqui em Dourados funcionou como uma congregação presbiterial. No dia 27 de maio de 1951, essa é a data oficial da organização da igreja. Então, nesta data, 27 de maio de 1951, a Igreja Presbiteriana de Dourados foi organizada, passou de congregação presbiterial para igreja presbiteriana, igreja organizada. É interessante que nesta data a igreja foi organizada por uma comissão formada de 2 pastores. Um, que é o reverendo Francisco Pereira Alves, presidente do Presbitério Oeste de Minas. Reverendo Francisco Pereira Alves, presidente do Presbitério Oeste de Minas, juntamente com o reverendo John Marion Seidestricker. Alguns mais antigos da cidade lembram bem do reverendo Marion Seidestricker, que foi quem construiu o templo da igreja que está até hoje, chamada aí a Igreja do Relógio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dourados. Reverendo Marion Seidestricker era um missionário americano e a igreja não foi vinculada ao Presbitério Oeste de Minas, mas sim às missões americanas. E assim que ela foi organizada. Quando foi organizada, naquela data da sua organização, já citada, em 1951, a igreja já tinha 144 membros maiores e 74 membros menores, num total de 218 membros. Já tinha a Igreja Presbiteriana em Dourados. Então, é em 1951 que ela é organizada.
Se você lembrou bem a história, ela ficou 22 anos como ponto de pregação e congregação presbiterial e agora mais 65 anos que ela está fazendo de igreja organizada. Então, quando você pega 22 com 65, são 87 anos do presbiterianismo, da chegada dos primeiros missionários presbiterianos, e depois que eles chegaram, nunca mais saíram de Dourados, porque às vezes acontece dos missionários chegarem na cidade para pregar o evangelho e depois se ausentar, o trabalho às vezes passa um período ausente, retorna. Aqui em Dourados não teve isso. Tanto a Missão Caiuá, que tem aí seus 87 anos, fazendo agora 88, e a Igreja Presbiteriana em Dourados, com 65 anos de organização, mais 22 de trabalho inicial. 87 anos da chegada dos missionários aqui em Dourados, pregando o Evangelho. Naquele dia, 27 de maio de 1951, o reverendo Francisco Pereira Alves, então o presidente do Presbitério Oeste de Minas, pastor da Igreja Presbiteriana de Lavras, Minas Gerais, ele pregou o sermão de organização da igreja baseado em Atos, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus cresceu. Cresceu na propagação. Dourados cresceu, deixou de ser distrito de Ponta Porã, cidade, há mais de 70 anos, e desde 1935, a pregação do Evangelho espalhou não só por Dourados. A Igreja Presbiteriana, a partir daqui de Dourados, hoje ela já está presente nas diversas cidades aqui nos arredores da Grande Dourados, pelo esforço desses missionários. Podemos lembrar aqui Rio Brilhante, Fátima do Sul, Carapó, Naviraí, Deodápolis, Glória de Dourados, Ponta Porã, Amambai, estas cidades mais próximas aqui, por onde o Evangelho chegou, a pregação do Evangelho chegou. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e no segundo bloco nós vamos falar agora de um pedaço da história e mostrar a galeria dos ex-pastores da cidade, ou da igreja. Então não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos logo. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce.
A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos hoje gravando um programa histórico para contar os 65 anos de organização eclesiástica da Igreja Presbiteriana de Dourados. Em 1951, quando a igreja então foi organizada, era pastor o reverendo John Marion Seidestricker. Ele pastoreou a igreja em 1951, saltou o ano de 1952, foi um período que ele retornou para os Estados Unidos, e ele volta em 1953 e pastoreia a igreja até 1958, deixando pronto o templo da igreja. Nesse período também ele foi auxiliado por outros pastores missionários do campo. Ele é o construtor da igreja com seu filho Mário Seidestricker, que era engenheiro civil e que fez o projeto do templo em 1958, concluído como você está vendo aí na tela. Em 1952, pastoreou a igreja o reverendo Marcelino Pires de Carvalho. Lembrando que ele foi aquele que foi recebido como o primeiro membro da igreja, acompanhado de mais 2 senhoras e um índio. O reverendo Marcelino pastoreou a igreja no ano de 1952, depois ele mudou-se para Santos e ali pastoreou a igreja presbiteriana em Santos, São Paulo, até o ano da sua jubilação, e ali também ele morreu. Outro pastor que marcou a história da igreja nesses primórdios é o reverendo Josué Salles, Rodrigues Salles. Ele ajudou desde o tempo do ponto de pregação, em 1941, 42, 52, a gente encontra nos anais da igreja o reverendo Josué Salles auxiliando o reverendo Mário Seidestricker. Nós encontramos ele auxiliando o reverendo Marcelino Pires, nós encontramos ele pastoreando as congregações da igreja, aqui em Fátima do Sul, Rio Brilhante, na Colônia Federal. Encontramos aí o reverendo Josué Salles, era um missionário ligado às missões americanas, embora fosse brasileiro, e é um dos pioneiros da região aqui, está aí entre os primeiros pastores da igreja. O reverendo Josué Salles ainda tem familiares dele entre nós. A sua esposa, dona Nair Salles, faleceu recentemente, aos 98 anos de idade. O outro pastor da igreja, que marca aí a data de 1959 a 1964, é o reverendo Domingos Rodrigues Hidalgo. Ele pastoreou a igreja num período de 5 anos. E foi um período também muito importante para a vida da igreja aqui em Dourados. Durante todo esse período já existia o Hospital Evangélico, já existia a Escola Presbiteriana Erasmo Braga e a Missão Kaiowá, que antecede até mesmo a organização da igreja. São todas organizações presbiterianas em Dourados. Do ano de 1964 até o ano de 1965, um período de 1 ano e 4 meses, pastoreou a igreja o reverendo Samuel Vieira Soares. Reverendo Samuel Vieira Soares, ele pastoreou por um período curto a igreja. Atualmente ele está na cidade de Itueta, Minas Gerais,
aos 78 anos e está jubilado, é um pastor da igreja. Depois dele veio o reverendo Jacó Peite Neto. O reverendo Jacó Peite Neto é bastante conhecido na nossa cidade, também pela sua atuação na vida social e política da cidade. Pastoreou de 1966 a 1974. Neste período, ele pastoreou a igreja por 8 anos e construiu, fez aquelas obras do prédio de educação religiosa da igreja, algumas salas também, que hoje servem ao comércio no centro de Dourados, construídos por este pastor. Ele está entre nós, seu filho, que é o Paulo Peite, com a sua família. Em 1974, a igreja foi pastoreada pelo reverendo Josenir Gomes da Silva. Nós chamamos aqui de um pastorado interino, porque ele ficou apenas 1 ano pastoreando a igreja. 1974. Ele marcou também um momento transitório da igreja. De 1975 a 1982, foi pastor da igreja o reverendo Matatias Pereira Alves. O reverendo Matatias Pereira Alves pastoreou a igreja presbiteriana de Dourados num período de 7 anos. Foi durante o ministério do reverendo Matatias Pereira Alves que foram organizadas mais 2 igrejas presbiterianas em Dourados. A igreja presbiteriana Filadélfia e a igreja presbiteriana Ebenezer, lá na Vila Maxwell, como é chamada até hoje. Então, durante o ministério do reverendo Matatias, a igreja multiplicou e foram organizadas mais 2 igrejas e ele foi o primeiro pastor lá da igreja presbiteriana Filadélfia. Depois do reverendo Matatias, veio pastorear a igreja também, para fazer um pastoreio interino, o reverendo Luiz Ricardo Monteiro da Cruz. Pastoreou a igreja num período de 1 ano. O reverendo Luiz Ricardo, atualmente, é o coordenador do curso do CPO, Centro de Preparação de Obreiros, na cidade de Patrocínio, lá no Instituto Presbiteriano Eduardo Lene, que é o IBEL. Ele pastoreou a igreja num período curto de apenas 1 ano. Depois do reverendo Luiz Ricardo, veio o reverendo Francisco Antônio Maia, este simpático velhinho, reverendo Francisco Antônio Maia, pastoreou a igreja num período de 2 anos, e de 1984 a 1985. Ele foi jubilado no ano de 2006 pelo presbitério do Triângulo Mineiro. De 1986 a 1989, o pastor da igreja foi o reverendo Fernando Hamilton Costa. O reverendo Fernando Hamilton pastoreou a igreja num período de 4 anos e foi sempre um representante da igreja junto da Igreja Presbiteriana Nacional no Hospital Evangélico, onde tem esta parceria. Depois do reverendo Fernando Hamilton, a igreja foi pastoreada pelo reverendo Marivaldo Gouveia, num período de 2 anos, de 1990 a 1991. Reverendo Marivaldo Gouveia, pastoreando a igreja neste período de 2 anos, ele também deixou aí a sua contribuição pastoral com a igreja. Claro que nesses períodos, muitos desses pastores tiveram também pastores auxiliares, ajudando no trabalho, dadas suas muitas congregações. Do ano de 1992 a 1995, o pastor da igreja foi o reverendo José Carlos do Nascimento. O reverendo José Carlos pastoreou a igreja por 4 anos, nunca mais saiu da nossa região, é membro do presbitério de Dourados e atualmente pastoreia, junto com a igreja Ebenezer, a congregação presbiteriana do Jardim Guanabara, aqui mesmo em Dourados. 1996 e 1997, a igreja foi pastoreada pelo reverendo Dânios de Figueiredo Fonseca.
pastoreou num período de 2 anos. Então o reverendo Dânios pastoreou a igreja num período de 2 anos. Depois do reverendo Dânios, a igreja foi pastoreada a partir de 1998 até o ano de 2008 pelo reverendo Ademir Ramos de Novaes. O reverendo Ademir pastoreou a igreja num período longo de 11 anos, os 2 maiores ministérios que a Igreja Presbiteriana de Dourados teve. O primeiro é o reverendo Mário Saidestrick, que pastoreou a igreja num período de 16 anos, e o segundo é o reverendo Ademir, que pastoreou a igreja num período de 11 anos, desde 1998 até o ano 2008. Foi durante o pastorado do reverendo Ademir que foi organizada em Dourados a Igreja Presbiteriana Nova Dourados. Neste período também, que antecede, nós não citamos, mas neste tempo de 82 para cá, foi organizada também a Igreja Presbiteriana da Vila Matos. Hoje são 5 igrejas presbiterianas organizadas dentro de Dourados, fora as congregações presbiteriais. Pastor Ademir hoje é pastor em Marília. Depois do pastor Ademir, no ano de 2009, também com um pedaço do ano de 2010, a igreja foi pastoreada pelo reverendo Ailton de Souza. Pastoreou a igreja num período de 1 ano e 7 meses. Depois do reverendo Ailton, a igreja foi pastoreada o restante do ano de 2010 pelo pastor, que era o pastor auxiliar, reverendo Edward Luiz Pereira. Completou o ano de 2011. A partir do ano de 2011 até aqui, nós estamos aí no pastoreio da igreja já por 6 anos, completando agora 6 anos. E temos ali uma equipe pastoral, não só formada por mim e o reverendo Edward, mas também acrescentou a equipe o reverendo Anderson Alves e o reverendo Werley Scardini. Hoje a igreja é pastoreada por 4 pastores. Neste ano de 2016, nós tivemos uma reunião histórica da igreja, quando nós estivemos registrando a ata de número 1100. E esta foto que você está vendo é uma foto histórica da reunião de número 1100, comemorando aí os 65 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. É uma alegria para nós estarmos aí à frente do pastoreio desta igreja, somando a uma galeria de ex-pastores tão grande, tão significante, como nós acabamos de apresentar. Ao todo, 17 pastores titulares. Também precisamos de lembrar aqui que a igreja teve diversos pastores auxiliares neste período. E a palavra de Deus nos diz que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. É uma alegria comemorar 65 anos da Igreja Presbiteriana de Dourados. Lembrar também dos seus 22 anos de trabalho missionário, ponto de pregação, congregação presbiterial, até que foi organizada em igreja local. A história da igreja é a história de famílias. É uma história que se constrói com fé, pregação da palavra de Deus, testemunho cristão, que se constrói com alegrias, com tristezas, com lágrimas, que se constrói com motivos de riso, com motivos de choro. A igreja não passa só por momentos e fases boas, agradáveis. Ela passa também por fases difíceis, às vezes divisões, às vezes perdas de membros. Quantas igrejas que se espalham, às vezes desta forma, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil continua sendo uma igreja zelosa pela pregação da palavra de Deus,
Uma igreja que não quer fugir da palavra, nem para agradar homens, nem para satisfazer egoísmos, nem para se tornar mais agradável à sociedade, embora faça de tudo para ser agradável, mas sem negociar os princípios da palavra de Deus. É uma igreja histórica, reformada. Alguns falam a igreja presbiteriana é uma igreja tradicional. Não, nós não seguimos tradição, nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica, reformada, zelamos pelos princípios de que só a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Temos a plena consciência de que a autoridade de um pregador, que é o profeta do nosso tempo, é a autoridade das Escrituras, é a autoridade da palavra de Deus. Qualquer pregador que lê a Bíblia e a usa por pretexto e fala das suas próprias ideias, ele não faz jus, ele perde toda a sua autoridade como um pregador e como um profeta de Deus neste tempo. O profeta de Deus nesse tempo é aquele que fala assim diz a palavra de Deus e se atém à palavra de Deus e se prende a ela e anuncia a palavra de Deus e deixe que a palavra de Deus fale por si só, aplicada pelo Espírito Santo ao coração do ouvinte. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja bíblica, reformada, zelosa, atenta aos desafios da sua época. Não é uma igreja retrógrada, ultrapassada, muito pelo contrário, é uma igreja viva, atual, que atenta para os desafios modernos, atentos para os desafios do seu tempo, da sociedade, da família, da política, da ação social, da evangelização, da propagação do Evangelho. É uma igreja que zela pela família e é uma igreja que não abre mão da escola dominical, onde nossas famílias são educadas na palavra de Deus. Você e a sua família estão convidados a participar conosco das programações de aniversário da igreja, dia 20, 21 e 22. Nós vamos divulgar no encerramento do programa. Vamos para um intervalo e voltamos para encerrar o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje, um programa comemorativo aos 65 anos de organização eclesiástica da igreja, e eu quero fazer um convite para você para estar conosco dias 20, 21 e 22 de maio, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira tem o culto às 19 horas e 30 minutos. No sábado, de novo, às 19 horas e 30 minutos, temos novamente o culto e vamos inaugurar o salão social da igreja, que acaba de ser construído, um salão novo, grande, moderno, bonito.
Você é nosso convidado. No domingo às 9 horas, dia 22, domingo às 9 horas, a escola dominical e às 19 horas o culto. Vai estar conosco o reverendo Heber Carlos Campos. Reverendo Heber Carlos Campos, doutor em teologia, professor de teologia sistemática do Centro de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado Andrew Jumper, em São Paulo, vinculado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie. É uma das autoridades da nossa igreja na teologia sistemática. Você é convidado, o tema é Deus e a minha família. Ele vai falar sobre a família dentro de um pacto, de uma aliança com Deus. Você não pode perder. Deus, nós agradecemos pela vida de cada um dos nossos telespectadores, agradecemos pelos 65 anos de história da Igreja Presbiteriana de Dourados e pedimos ao Senhor que a Tua graça seja abundante no coração daqueles que nos ouvem e que o Senhor mesmo traduza o Teu Evangelho ao coração de cada um dos nossos telespectadores. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Não saia daí, continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. Hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel.